Alô, meus amigos do app da Rádio Futebol, o aplicativo do Brasil, um grande abraço. Começa aqui o Boletim da Bola, edição de hoje, com os destaques do futebol. E a gente fala um pouquinho aqui do seu clube. Você sabe que o nosso Boletim da Bola ao vivo no aplicativo é das 9 às 10. Em nome da RDP Petróleo, a marca da confiança. New Móveis Planejados, no Campolim e no Iguatemi. Tequari, há 3 décadas construindo indústrias no Brasil e no mundo. Vídeos com a Virtus.ag. O app da Rádio Futebol foi criado pela Virtus. Com o programa e as jornadas estamos em todas as plataformas. Vídeos já localizados, o mundo te vê num clique, no máximo em 2. São vídeos para as redes sociais. Banco BV. Os melhores feirões de seminovos pelo Brasil são do Banco BV. Splash by IG, a maior loja de piscinas da Splash do estado de São Paulo, está em Sorocaba. Uma piscina no quintal de casa é uma boa, hein? E 4Play Arena Sports. Você quer bater uma bolinha na grama sintética ou na areia? Esse é o lugar. Bem, você sabe que o Boletim da Bola na abertura, a gente dá um giro pelo Brasil para saber o que andam falando do seu clube. Que você gosta de ouvir. Pois é, sou eu. Curitiba leva gol no final e perde pro Santos. Tony Anderson dá assistência. Depois de 6 meses. Fora dos planos do Corinthians, o William se rende, claro, pro jogo de hoje, né? O Coringão tá em campo hoje, não é isso? Agora, lá no sul do Brasil, 17 anos tem o jogador, o Vitor Roque. Mas aí o treinador tá pedindo paciência, né? São só 17 anos, calma! Os destaques aqui, ó. Palmeiras e Atlético de Minas. Galo inicia preparativos para decisão e Cuca arma o time para grande partida. Há 7 dias do fim da janela, o Botafogo tem 4 dos 8 reforços prometidos pelo Textor. Timão chega com o William para o jogo contra o Flamengo. Aliás, o William tem aí um futuro incerto. Dorival no Flamengo tem 100% e média de 3 gols por jogo em torneio sul-americano. Palmeiras anuncia a contratação de Bruno Tabata. O meia assinou com o Verdão por 2 anos. Lisca brinca após a vitória. Burro com sorte. Treinador vê Batistão balançando com a proposta. Ferrarese chega ao Brasil para finalizar negociação com o São Paulo. É o zagueiro venezuelano. Cruzeiro aguarda prazo da FIFA para concluir regularização de Marquinhos Cipriano. Esses são alguns dos destaques do nosso Boletim da Bola. E hoje temos vários convidados e o nosso pentacampeão paranaense. Agora a opinião é do Capitão Hidalgo. Pois é, tá chegando aqui nosso querido Capitão Hidalgo na abertura do nosso Boletim da Bola, direto de Curitiba, no Paraná. Tudo bem, Hidalgo? Olha, um grande abraço, hein? Abraço a todos. Hoje com a presença importante do Valdenê, que tá vai aqui falar tudo a respeito também daquilo que ele vê, o que está se jogando no futebol brasileiro. Eu gostaria, nesse momento, eu estava conversando em off com o nosso querido Arthur Bernardes. Ele tem já uma ideia formatada a respeito. Eu gostaria que ele formulasse aquela pergunta, Arthur. Um grande abraço. Tudo bem, Arthur? Bom dia. Então, rapaz, bom dia a todos, amigos. Mais um bom dia, né? Boa tarde, boa noite, né? Um abraço para todos. A minha pergunta é a seguinte: uma colocação assim, o que está acontecendo? O que poderá acontecer na Copa do Mundo, já que nós estamos vendo uma Copa do Mundo que vai ser realizada ali entre novembro e dezembro, em que a temperatura lá no Catar é baixa. Eu morei ali naquela área ali, eu conheço bem. E os europeus, né, todo o futebol europeu está começando agora a temporada. Eles vão chegar na época de dezembro, na época da Copa do Mundo, todo mundo em plena forma. E alguns atletas nossos aqui do Brasil, que provavelmente serão convocados, não sei se isso vai interferir ou não,
não creio, mas vão estar num outro nível de estresse emocional, cansaço. Logicamente que o entusiasmo com a Copa do Mundo é maiúsculo. Mas eu acho que isso vai dar uma certa interferência, vai dar para a gente analisar e comparar essas situações. E uma delas, ainda bem que nós temos jogadores na Europa, né? E a maioria são todos europeus. Então a minha pergunta é, o que você acha, capitão? Vai haver alguma diferença na Copa do Mundo? Você acha que o ritmo vai ser mais entusiasmado, com mais força, com mais velocidade? Poderemos ver uma grande Copa do Mundo por causa desse pequeno detalhe, mas que tem uma influência muito grande na evolução do trabalho? Bom, a pergunta, bom, você já faz, na verdade é claro que é muito mais fácil no entendimento, porque você vive a realidade já de muitos anos dentro na Europa, em todo esse trabalho internacional que você pratica modo de falar, que você dirige há alguns anos e tem essa facilidade de colocar uma situação que ninguém ainda fez essa pergunta e você já formata praticamente a própria ideia e que vou dizer paralelamente àquilo que você já pergunta, né? É uma pergunta com uma resposta já. Eu diria que o descrédito do futebol brasileiro, ele pode estar sendo modificado por essa intervenção, por essa capacidade de você enxergar e entender que em outros tempos, vamos dizer que o Brasil sempre no meio do caminho ele convocava os seus jogadores e ganhava o título mundial. Mas onde é que os jogadores estavam? Eles estavam jogando no futebol brasileiro, eles estavam todos eles jogando, e é uma particularidade que deve ser dita. Hoje não, há muitos anos o futebol brasileiro, aquele que representa a nós, está todo fora. Os jogadores estão todos fora. Então aqueles que, no caso os técnicos, o Tite é um deles, que sempre se utilizou do mercado brasileiro, jogadores brasileiros no mercado internacional, ele se dispõe de jogadores que já vinham cansados, não numa premiação a eles, cansados, porque eles vinham das grandes disputas e batalhas nos torneios importantes no futebol europeu, no mês que eles estavam querendo tirar as férias. Inclusive os jogadores levavam a família, tudo, para esperar, deixa jogar 5 partidas, depois a gente vamos passar aí alguns tempos aí de férias. Hoje, de uma forma diferente, e aí está uma observação válida. E agora eu lembro, eu vi o jogo do PSG, o último, jogaram com o tal de Clermont. Claro, eu não gosto muito do futebol francês. Eu posso falar porque eu tive algumas oportunidades, eu joguei contra o futebol francês, seleção e times da França. Eu nunca gostei do time deles, eu acho que não é aquela coisa assombrosa. Mas o que o Neymar jogou, me parece que o Neymar vai chegar, é aí que eu entro nessa tua. O Neymar vai chegar voando. Tomara que ele não se machuque, ele vai chegar voando, porque ele iniciou agora o trabalho e já estão jogando o campeonato deles, né, do país. Eles estão jogando os campeonatos ou vários outros torneios, e quando chegar em novembro está todo mundo jogando de uma forma diferente, diferenciada de quando nós precisávamos desses jogadores para jogar uma Copa do Mundo e eles em férias. Olha, uma bela observação, viu, Arthur? Eu vou com você, acho que o Valdenir que está com a gente, o Gilberto, o próprio Jarba. Vamos seguir, é um raciocínio muito bom hoje. Esse assunto é muito bom de a gente comentar. Me dá a impressão que todo o descrédito do Brasil tem, ele pode ser até que pela condição física que você pergunta, essa condição física já vai estar muito mais alimentada, porque eles estão mesmo em começo de temporada, 4 meses, 3 meses jogando intensamente, nós vamos estar melhores com toda certeza, aí vai depender do esquema tático, a aplicação de como o técnico quer jogar, porque está todo mundo bem de saúde, vão estar todos voando, e eu tomo por base o que eu vi o Neymar jogar, brincadeira o que jogou o Neymar nesse último sábado. Muito bom, viu, Arthur? Parabéns. Muito bem, bom assunto. Valdenir Amorim, da Jovem Pan Campinas, está com a gente aqui no Boletim da Bola de hoje. Tudo bem, Valdenir? Tudo bem, Jarbas. Um abraço para o capitão, para os amigos todos aí que estão participando, para o Arthur, enfim, para todo mundo. Gilberto,
Um grande abraço, prazer em estar participando aí. Pelo que eu vi aí, o treinador de Campinas está falando que o campeonato vai começar ainda. Você estava de folga até esse tempo todo aí, Valdinei? Pois é, rapaz. O Mozart, que é o treinador do Guarani, o Guarani ocupa uma posição delicada dentro da competição. E o Mozart, no último jogo que o Guarani teve contra a equipe do Grêmio, o Mozart falou que não, o nosso campeonato vai começar na quarta-feira contra a equipe do Criciúma. O Guarani, ele precisa, para sair hoje, se os outros não somarem pontos, 2 vitórias seguidas. Só isso já. Só isso. Para sair da zona de rebaixamento. A gente vai falar jamais de Guarani e Ponte Preta. Esse assunto inicial do programa aí te chamou a atenção também, Valdinei? Você concorda que os dois falaram, o Arthur e o Hidalgo? Concordo com os dois, só que eu tenho um problema sério aí. Eu não gosto da nossa seleção, não gosto do Tite, acho que a seleção não empolga, não tenho confiança absolutamente nenhuma, sou muito pessimista quanto à seleção. Preferia não opinar. O Giba tem uma opinião sobre seleção brasileira, né, Giba? Um abraço para você também. Seleção, não brasileira. Ah, que seleção é essa, então? Ninguém fala da seleção. Verdade, Ninguém fala da seleção, fala de tudo menos seleção. Então, para mim, hoje é a seleção, não é brasileira, porque você não vê ninguém aqui. Acaba o jogo da seleção, antigamente todo mundo vinha para casa, se despedia. Hoje, cada um vai para o seu país onde mora e ninguém vê aqui no Brasil. Então, você vê que ninguém fala. Vamos esperar com o brasileiro, né, que possa chegar lá, a gente sentar na frente da televisão e ver uma preparação boa. Só que, infelizmente, eu penso assim, não adianta você treinar, não adianta você ver o jogo aqui e ver o lateral do Flamengo voando, tu não vê o outro jogador, sabe que o Tite já tem a família dele e não vai mudar quase nada ou nada. Então a gente fica aí na torcida por ser brasileiro e torcer por uma seleção que a gente não vê de perto. Ô Giba, já que eu te chamei aí de Santos, o assunto, claro, é o Santos que venceu o Curitiba ontem. Eu tô vendo críticas pra tudo quanto é lado aí. Vão dar camisa 10 pro Luan mesmo? É isso mesmo? O Lisca vai fazer isso, o presidente? Hein, Giba? Rapaz, isso aí você dá a camisa 10 hoje pra você lembrar do passado, né? Do Pelé, do Pita, o Turira, Giovani. A gente acredita que ele possa vir e ter uma motivação. Agora, um cara que ganha 800 mil, ele precisar se motivar para jogar futebol, cara. Absurdo. Isso aí é uma coisa que eu não entendo no futebol. É um absurdo você ter que motivar o cara. É igual eu falo. Quando eu jogava, eu fazia ginástica, era física, eu reclamava. Hoje eu pago para fazer e dou risada. Então, a vida é complexa. Então, só que você tem que... Hoje ele tem que saber no que ele está vindo, que o Corinthians está colocando ele numa vitrine para ele ter uma recuperação. Tem que ter vontade. Só que vontade, você não vai na farmácia e comprar e dar uma colherzinha de vontade pro cara, né? Não existe isso aí. Só que ele tem que saber que ele joga futebol, é a profissão que ele escolheu, e ele está num clube que possa dar uma visibilidade dele grande. Futebol ele jogou, não desaprende. Vamos esperar que ele possa aqui no Santos. Agora, eu tenho umas coisas que, se você chegar no clube e o cara fala assim, vou te dar essa camisa, aí eu falo, não, essa não. E hoje no futebol tá assim, me dá 99, me dá 200. A 100. Hoje é basquete, 99, 98. Me dá uma camisa leve que eu tenho que flutuar no campo. Porque antes, né, Arthur, era assim, o 6, você sabia que era lateral direito, né? Lateral esquerdo. O 2, o 9, centroavante. Não, o 9 tava lá na ponta, né, Arthur? Tudo mudou, né, cara? A identificação era muito mais fácil, né? E todo mundo já tinha na memória. Vou comprar a camisa 8, que é a do Gilberto Costa. Vou comprar a 10, que é a do Jardim. Hoje em dia, não, quem é o 10? Mas uma coisa que o Giba falou aí, nós temos que fazer um paralelo aqui. O Patrick de Paula no Botafogo foi vendido pelo Palmeiras.
a situação é muito parecida dos dois atletas. Muito parecida. Pode observar. O Grêmio vendeu para o Corinthians, o Palmeiras vendeu para o Botafogo. E os dois não conseguem andar. Eu não sei qual é o problema. Sim. Mas eu digo assim, foi um investimento feito muito alto para mercado interno e eu vejo assim que tem que tratar esse assunto com muita delicadeza, porque então é a grande oportunidade do Luan jogar no Santos. Se ele não jogar no Santos, a carreira dele vai ficar muito comprometida, muito. É verdade. A mesma coisa Aí em Campinas, Valdinei, não tem essa história de camisa, número de camisa, né, Valdinei? Tem 99, 97, 88, tem todos os... Isso daí tá contaminado no Brasil todo, né? No Brasil todo. Eu queria só dar um adendo aí quanto à seleção, lá no Catar. Nós teremos 11 reforços aí, né? Que a Câmara dos Deputados vai levar 11 deputados lá para investigar o trabalho do Tite. Quem sabe assim melhora. Verdade, eu vi essa história aí, caramba, absurdo. Mas eu sei que tá coçando na mão do Hidalgo pra falar do Curitiba, cara. Eu tava lendo a sua coluna de manhã aí no Facebook. Hidalgo do céu, você que jogou, campeão pelo time, né? Fez parte, claro, da administração muitas vezes. Como é que você tá vendo tudo isso acontecendo aí em Curitiba, hein, Hidalgo? E ontem a derrota pro Santos. Eu confesso, eu lamento, mas não é falta de aviso. Não é falta de aviso. Acontece que os dirigentes, eles quando chegam à cadeira, com o presidente e outros, não têm humildade de reconhecer, às vezes entendendo que tudo é crítica e que nada é para salvar numa conversa franca, honesta. Ninguém é louco, ninguém pode ser despreparado para fazer uma afirmação, como no meu caso hoje eu fiz aí no meu Facebook. O Arthur lê sempre, eu sei que lê, você também, Jarbas. Eu chego à conclusão, não de hoje. Puxa, reforço o que eu venho te falando há 2 meses atrás. Só reforça, né? Então é uma diretoria que veio para arrumar, puxa vida, e falei isso ao presidente há algum tempo atrás, dizendo a ele que ele faz um bom trabalho, a gente nota, o clube, ele pegou o clube numa situação difícil. Eles, no meu entendimento, como empresários que são, não empresários de jogador, nada, na vida deles, na parte pessoal deles, foram grandes profissionais em outras áreas importantes, em suas especialidades. Gosto do clube, agora não dá o direito do cara gostar do clube, entrar no clube e pelo menos não conhecer as entranhas do futebol. Tem que conhecer futebol. Tem que ter vivido o futebol de manhã, de tarde, de noite, tem que saber o que é ganhar, o que é perder, o que dói na carne. Agora, faz-se um encaminhamento, que nem ontem. Você viu a festa que fizeram, a entrada do time do Curitiba ontem, do Green Hell, o estádio 25 ou 30 mil pessoas, de um time que não está jogando bem. A diretoria faz, nesse aspecto, alguma coisa boa para chamativo isso. A torcida que chegou a dar 42 mil sócios, não sei que número que está hoje, acredito que, porque a torcida do Curitiba paga, ela tem sentimento, mas quando ela vê que a coisa anda como está, vem embora, vem para baixo. A teimosia é grande. As contratações, a gente nem pode dizer, porque os jogadores que chegam a gente não conhece. Mesmo que sejam bons jogadores, até alimentar a possibilidade do aspecto coletivo de um time de futebol, isso não é da noite para o dia, mesmo que tenha craques no campo. É muito complicado. E a comissão técnica, que está perdida, tem que dar um GPS já há algum tempo. Um time que muda constantemente, o vestiário está triste. Ninguém acredita mais no cara. Um dia ele põe um time, um dia ele põe outro, troca 5 jogadores dentro de uma partida. Como é que está esse ambiente? Falo porque eu tive sentimento de muitos anos em vestiário e é lá que se resolvem as coisas. A diretoria não sabe isso, deu até estranho. E fui obrigado hoje a falar de amigos, como o Osiris é um grande particular amigo, o René já à distância, mas sempre respeitei o trabalho do René, vai respingar nele.
Ele pode ser que não esteja nem nessa área, pode estar que está na outra, mas ele, nesse momento, ele teria que interagir. Agora, mostrando fidelidade a um erro de diretoria, isso concentra uma irritação geral, como eu senti ontem, após o jogo, muitas ligações, e por isso que eu, mais uma vez, estou dizendo. E outra coisa, gente, Jarbas, meu caro Gilberto, que viveu esse mundo lá dentro, meu caro Valdinei e Arthur, mais ainda como técnico, tem um jogador aqui chamado Igor Paixão, garoto da casa, passou a ser o grande personagem, concordo. Novo, concordo, tudo bem. Não, já vão vender o rapaz, então espera um pouquinho. Que confiabilidade a diretoria dá no momento desse de ter que vender? Vou pegar o dinheiro e vai cair para uma segunda divisão. Eu quero mudar porque eu fiquei irritado, viu, Jarvis? Não, eu imagino. Capitão, eu imagino. E ontem o Aleph Manga saiu pé da vida, né? Porque ele tenta ajudar o time, mas o Valdinei, às vezes acontece isso, a gente sempre acompanha o futebol de Campinas, tive um tempo com você aí, Valdinei. O Guarani também acontece isso, né? Tem alguns jogadores que não dá para entender, que o time perde o atleta, muda-se tudo, né, Valdinei? O Guarani está mudando muito, né? O Guarani vai formar uma nova equipe para essa etapa final do campeonato. Essa reta final, reta de chegada, segundo o técnico, o Mozart, o campeonato está começando nessa quarta-feira contra o Criciúma. O Guarani é penúltimo colocado dentro da competição. Então, Jabas e amigos, infelizmente o Guarani não aproveita mais ninguém, absolutamente ninguém, da categoria de base, né? Outro dia tinha um jogador que me parece que chama Brian, que tá aparecendo bem no Sub-20, mas não foi aproveitado pelo técnico Moza porque disse que estava fora de forma. Agora, imagine o Marcinho, que chegou no início da competição e até agora não entrou em forma. É verdade, tem alguns jogadores que são assim. Aliás, por falar nisso, Arthur, estamos em agosto aqui, 21ª rodada. As pessoas já estão falando, eu estou vendo muita gente mudar de opinião na televisão. O Hidalgo não mudou de opinião até, você também, ninguém aqui que participa do programa. As pessoas mudando de opinião. Quem vai ser campeão brasileiro? Dá para ter uma ideia já, Arthur? Olha, o Jarbas, eu vejo, comparando aqueles que, antes de começar a temporada, o alto investimento, como o caso do Atlético Mineiro, Flamengo, o próprio Corinthians, que trouxe jogadores renomados, e o Palmeiras, esses quatro aqui, eles tinham sempre o Corinthians até era meio suspeito, mas o Palmeiras, o Flamengo e o Atlético Mineiro sempre tiveram aqui no topo da prateleira, né? E eu vejo hoje o Palmeiras muito consistente. O Palmeiras, ele vem... Dificilmente o Palmeiras perde um jogo, já não perde há muito tempo. E no barato, quando ele mistura um pouquinho o grupo, ele vai, empata, pega um pontinho, 3 ali, ele está lá no topo, não é à toa. Muito equilibrado. O Abel Ferreira já pegou o jeito do futebol brasileiro, como é que se joga, como é que se compete, né? A história do descanso, do repouso, ele cita muito isso na entrevista dele, ele já nem fala mais sobre isso que ele disse. E eu vejo assim, o Atlético Mineiro caindo um pouquinho e vejo o Fluminense muito próximo ali, brigando com um futebol um pouco diferente dos outros, com uma maneira tática de jogar que é pressionando logo a bola assim que perde, para evitar qualquer desgaste defensivo. Então, assim, essas características aqui, e o Flamengo, né, as características do Fluminense são interessantes, e o Flamengo está vindo. E eu tive a oportunidade de trabalhar no Flamengo, e a gente sabe, quando o Flamengo começa a embalar, é meio complicado. É meio complicado. Não é o Flamengo, um clube da envergadura de Flamengo, Corinthians, Atlético, Grêmio, esses clubes assim, pesados, quando ele pega o embalo, ainda mais Flamengo, que toda hora bota 60 mil lá, não é bem por isso, porque o Fluminense colocou 50 e poucos mil agora. Então as torcidas, elas se entusiasmam quando vê um grande trabalho e vê trabalhos expoentes. Então eu vejo o Palmeiras realmente o Palmeiras, o Flamengo, o Fluminense e o Atlético Paranaense chegando também devagarinho. Então, esses 4 clubes aqui, não quero tirar o Atlético Mineiro ainda da briga, mas eu vejo o Palmeiras, o Flamengo, o Fluminense
E o Atlético Mineiro, mais ou menos, o próprio Corinthians ainda tem oportunidade, mas o Corinthians está oscilando muito nessa história da lesão e de mudar muita equipe. O Valdenê disse que o Guarani vai mudar um pouco. Você citou aí que o Corinthians, viu, Valdenê? De uns tempos para cá, tirou alguns jogadores que estavam meio envelhecidos, segundo os comentários, e o time melhorou. Será que no Guarani pode melhorar também, Valdenê? Tendo essas mudanças aí? Mas com todo respeito, hein, você não vai querer comparar o Corinthians com a equipe do Guarani, né? O Guarani está fazendo algumas contratações de última hora, vai buscar um menino no Boca, que vem por empréstimo, vai buscar um boliviano. Os jogadores entram em campo, eles precisam ser apresentados, eles nem sabem o nome do companheiro, Verdade. É profundamente lamentável. O elenco está sendo reformulado, vai trocar pneu com o carro andando. Vocês da Jovem Pan, hein, como é que vocês recebem esses jogadores que estão vindo de fora do Brasil, Valdenê? Venezuelano, a gente colombiano? Não tem muito o que opinar, né? Eles teriam que trazer uma análise. Tem um jogador que chegou no Guarani, veio do Cuiabá, ele chegou há 2 dias e já tá treinando, já entrou na última partida do Guarani. Enfim, o cara não conhece a história do clube, não conhece o elenco. Quem conhece a história foi o goleiro do Botafogo, conhece a história do Guarani e depois se ateve com o contrato reformulado na viagem dele do Rio para cá, para Campinas. Ele bate e volta, fez bate e volta e voltou pro Botafogo. Exatamente. Como é que é isso no campo, ô Giba? Chegando um cara de fora com outra língua, não conhece a cidade, não conhece o time. Quando o cara chega para um Santos, por exemplo, ele vê a história do Santos, né? Agora o Guarani e Ponte não diferenciando aí, Gilberto? Por isso que eu falo, né? Você hoje, o futebol tá assim. Você tem que saber a história. Por isso que às vezes tem que ter um ex-jogador antigo para dar a história, chegar lá, dar uma palestra, falar o que é o Santos. Recepcionar o cara. Isso aí, recepcionar. Por quê? Aí o Arthur aí tem razão, que fala várias línguas. Aí o cara fala assim, passa-me pelota. Aí o cara para a bola e fala assim, o que ele tá falando? Aí vem o adversário e rouba a bola. Por isso que às vezes passa-me pelota, aí o outro, caramba, passa-me poder. O cara fala assim, peraí, o que vocês estão falando? Entendeu? Então fica complicado no campo, porque tu não sabe o que o cara tá falando. Você viu o jogo passado? Tá numa boa fase, tudo que ele faz é bom. Eu já chutei. Na Internacional de Limeira, o cara tava na marca do pênalti, ele deu um chute, pegou no bico da área, sobrou lá, pulei na ponta esquerda e nós fizemos gol. Então, a fase quando tá boa, vai embora. Vai embora. Tu não viu aqui o treinador do Palmeiras? Mandou um bilhetinho. Ele deu um bilhete pro volante. Você descobriu o que estava escrito lá? Eles escreveram, não passa mais a bola pro Wesley. Tu vê, ele deu um bilhete, o cara pegar o bilhete e levar pro zagueiro, o zagueiro abrir o bilhete, ficar lendo e depois passar pro outro. É brincadeira, né? Ô Arthur, já tinha visto uma história dessa, dar o bilhetinho na mão assim, ô Arthur? Você nunca fez isso, né, Arthur? Peraí, né, poxa, desculpa, eu já vi passar anel no colégio, então. a mão assim, né? Passa o anel, né? Isso é do tempo nosso, né? Passa o anel. Passa o anel. Hoje já é outra coisa. No São Paulo teve um treinador que eu esqueço até o nome, são tantos gringos vindo pra cá que eu esqueci o nome dele. Toda hora eu estava escrevendo e mandava um papelzinho. Olha, deixa eu falar uma coisa, o atleta, ele tem um custo muito alto para se concentrar em se preparar para um jogo. As informações que porventura você precisa passar, você tem que prepará-las no treinamento. Você não pode tirar o foco. Às vezes o cara dá uma olhadinha ali, acontece algum lance muito rapidamente e ele pode sofrer um gol porque ele te distraiu. Eu me lembro que eu estava no Maracanã assistindo Fluminense, Flamengo e América. O Romário chegou para um lateral direito, que eu não me recordo o nome dele, e ficou conversando com ele. E a bola lá no escanteio, bola para o Flamengo. O Flamengo ia bater o escanteio, perna trocada, e o Romário conversando com o cara. Naturalmente conversando alguma coisa de noite, ou sei lá o que, de diversão, de brincadeira, e o cara olhando para ele. Adversário, o cara era adversário, né?
Isso, o adversário olhando para ele. E de repente, obrigado. E de repente a bola viajou, quando o cara virou, o Romário já estava testando e fazendo o gol. O cara botou a mão na cabeça e ficou assim, o que eu fui fazer? Ele distraiu, o Romário distraiu o rapaz. E esse negócio do bilhete, você imagina, se eu sou amigo do Giba e eu recebo um bilhete do treinador dizendo não passa a bola pro Giba. Pera aí um pouquinho. Eu vou começar a entrar em confusão mental. Eu vou ter uma síncope cardíaca, eu vou ter qualquer problema de pressão arterial. Eu não vou entender nada. Pera aí, como é que eu não vou dar bola pro cara? E se tiver um sufoco danado, eu não vou dar para quem? Mas, Arthur, aí não dá para ele. Se isso for verdade, eu acho um tanto quanto complicado. Fizeram uma brincadeira na internet, mas parece que o assunto foi mais ou menos isso, né? Não sei se alguém tem uma outra história. Aí tem duas conotações. O que pode ser feito? Assim, não dá bola para ele. Às vezes o cara tá falando bobagem dentro do campo e o cara fala assim, não dá bola para ele. Mas não dá bola, não dá atenção, né? Precisa saber pode também ser. tudo isso, né? Pode ser. O Lusitano não tem essa expressão, não. Eu sei um bom Lusitano advogado. não tem essa expressão, não. É, eu penso assim, eu não acredito que ele tenha dito isso. Eu não acredito. Sinceramente, pode ter dito outra coisa. Isso seria de... O senhor viu essa história do bilhete aí, Valdênio? O que você acha que estava escrito nesse bilhete aí? Eu vi, mas eu vi você falando aí que passa de um, passa para o outro. Se demorar muito para chegar em quem tem que receber a mensagem, termina o jogo. Né? Do destinatário. E caiu o suor no bilhetinho, molha toda a tinta estilográfica. Já não dá para enxergar, Hidalgo. Já não consegui ler o que estava escrito lá. Mas é o seguinte, é que o Abel Ferreira, ele tá na moda, né? Então tudo que ele faz tá tudo certo. Imagine um técnico brasileiro que está começando passar um bilhete e mandar entregar para um, depois entregar para outro, depois entregar para outro. Quais seriam as críticas? Com certeza. Né, Giba? Com certeza. Os caras falam que tem um treinador, como é o nome dele? Ele era, acho que português, um negócio assim. Eu vou lembrar. Ele estava no Palmeiras, ele foi e deu uma gravata pro cara que ia disputar o torneio de Carranza. Não, tinha outro torneio sem ser o torneio de Carranza, na Espanha. Tereza Herrera. Tereza Herrera. O Palmeiras foi disputar. E ele levou uma gravata e deu pro cara, olha, essa gravata é para você usar, tal. Chegou no dia do embarque, o cara falou, vou usar a gravata em homenagem ao meu treinador, né? Chegou lá, ele deu uma gravata para cada um. Tava todo mundo com a mesma gravata no embarque, cara. Você é meu melhor jogador, vou te dar essa gravata. Ele não esperava que todo mundo tava no embarque nessa gravata. Mas a interpretação da palavra que é o problema. O Reinaldo brincou dia desses aqui, o Reinaldo Costa, que tinha um repórter da Record que ele era muito sério nas matérias dele, né? Aí na reunião foi dito para que ele fosse mais alegre. E aí na próxima transmissão, Valdênio, chamaram ele o Palmeiras a interpretação da palavra levou ao pé da letra, levou ao pé da letra. Não é, o Hidalgo? Ele levou ao pé da letra, tem que imaginar. Eu estou aqui lembrando um fato, eu vou até chamar a atenção do Valdênio, deve ter sido um grande amigo dele, que foi o Cilinho na época que ele estava começando. Bom, primeiro deixa eu falar desse jogo de sábado. Esse Wesley, se ele fosse inteligente, não fala que ele não seja bom jogador, inteligente, vamos dizer, rápido como ele é, espaço que ele recebe a bola, ele era para ser o goleador domingo, no mínimo 3 gols. 3 gols. Verdade. Eu falei, mas o que é? Eu vou fazer eu só vou implicar com o Wesley. O resto tá tudo bem do Palmeiras, ganhou 3-0 ao natural. Ô Wesley, você está jogando um grande time, você recebe a bola açucarada. Presta atenção no serviço, seu Wesley. Bom, muito bem. Aí veio o bilhetinho, sabe? Veio o bilhetinho. Aí eu larguei o jogo e fiquei naquela ideia do bilhetinho, viu, Vanderlei e Arthur? Falei, puxa vida, o que seria aquela? Um jogador, Luan, pegou e entregou para o Mike. Não, ninguém olhou para o banco, um olhou para o outro e falei, o que será que está acontecendo ali, né? E esse Jarbas,
e não tem o que pensar na vida, já colocou Ô, assim, ô, olha, ô, esse capitão. bilhetinho para não passar a bola para o Wesley, porque Ô, capitão, Wesley. Então agora eu vou falar do Cilinho. Espera um pouquinho. depois eu vou Deixa eu falar falar do com o Cilinho aqui no Cilinho. Santos. Eu vou falar do Cilinho. O Cilinho começou na Ponte Preta. Eu lembro, eu fazia a série especial de São Paulo, Piracicaba, e a Ponte estava lançando o Dicá na época. Depois tornou um grande jogador. Mas o Cilinho ele sempre falava que ele tinha uma ideia sobre o Tim. Ele valorizava muito o Elba, sabe, Arthur? Ele falava muito do Tim. E, de fato, depois eu trabalhei com o Tim, e ele tinha muito do Tim. Só que ele usava muito da própria teoria, né? Da própria teoria. Ele é um cara chato, que hoje precisa ter técnico assim, dessa maneira. Mas ele sempre encrespou comigo, e ele era um cara de um gênio difícil, né, Valdener? Mas ele chegou num time que eu era campeão da cidade. Eu era campeão da cidade. Já tinha 3 anos no clube e ele quis chegar, porque o mal dele era esse. Ele mexia com os jogadores que tinham a vantagem da popularidade perante o clube e a cidade. Ele fez isso com o Pita. Ele fez isso com o Neto. Ele fez com o Falcão depois. O Falcão ele pôs no banco e pôs o Márcio Araújo para jogar. Peraí, para não dar força para aquele de nome. Teve um jogo em Jundiaí. Bom, ele fazia o seguinte, quer ver? Ele ia de manhã cedo, quando os jogadores tomavam café, ele entrava no quarto, se era back, ele punha um papelzinho no travesseiro do jogador. Sério? Quando tiver uma falta, você é o segundo da barreira, tanto do lado como do outro, você é o segundo da barreira. Para dia o lateral hoje, você não pode descer, porque hoje tem um ponta lá. Ele era um cara precavido, né? Mas aí teve um jogo em Jundiaí, viu, Valdener? Ele me colocou, ele tinha aquelas ideias loucas, né? Já naquela época, ele era um estrategista e depois se tornou, né, mais ainda. Com a minha lentidão, que eu só podia ver jogo de frente, eu ia ficar de costa para zagueiro, qualquer um tomava a bola, porque eu era mais lento. Mas quando eu vi o mundo na minha frente, era ótimo. Ele colocou o Chicão, que estava começando, Chicão, que depois jogou a seleção, era moleque, que quebrava bem ali, ele e o outro também, e falou assim, você vai jogar na zona de inteligência. Ele me colocou, olha só, entre o quarto zagueiro, Geba, e o lateral esquerdo numa zona morta, que ali você recebe a bola. Não tenha dúvida nenhuma. Você pode ver qualquer jogo. O cara fica entre o quarto zagueiro saindo da área, nem o lateral marca e nem o quarto zagueiro, porque dá abertura para um lado ou outro. Ele já tinha isso, mas eu não sabia fazer aquilo. Era muito lento, eu queria jogar. Ô, capitão. Naquela época, Giba, naquela época mudava um jogador, num jogador só no jogo aos 44 do primeiro tempo. Eu sempre fui um cara meticuloso nas coisas. Eu vi que a coisa não andava, nós estávamos perdendo de 1-0. Eu lembro muito bem, nós tínhamos um ataque bom, Jair Bala, tinha o Nicanor, nós tínhamos um grande time de frente. Muito bem. O que eu estava fazendo ali? Eu cheguei no banco, antes de mudar, viu, aos 35, sei lá, eu falei assim, eu errei ali. Cheguei e tirei a autoridade dele. Eu falei, olha, se você quer me tirar do time, você pode tirar já, porque eu não vou jogar nesta merda desse lugar, desculpe o termo. Eu não vou jogar onde você está me colocando. Ponha outro para jogar. Ele não falou nada, não mudou ninguém e devolveu o lugar para mim. Não, ele devolveu o lugar para mim. Aí no vestiário, ele não falou na frente de todo mundo, olha só. Ele falou assim, você está querendo tirar a minha autoridade aqui. Ele era assim, ele era bravo, né? Você está assim tirando a autoridade do meu trabalho aqui dentro. Você não faça mais isso. Eu achei que ele estava certo. Mas ele não se deu bem, eu não me dei bem com ele. E ele foi um técnico maravilhoso, tal, e não gostei da atitude dele. Eu era meio chato assim, não gostei. Eu era um cara coletivo. Sim. Eu era um cara coletivo, Giba. Eu sempre fui, não fui negócio individualista, não. Coletivo, eu estou num time que tem que ganhar. Agora, Capitão, foi ele chegou inventado. no Santos. E é amigo capitão. do Valdir. Ele chegou no Santos aqui. Oi, Giba. Ô, Arthur, ele chegou no Santos e o Santos estava mal. Ele tirou o Pita e o João Paulo do time. Só.
Que ele queria mudar. Aí o que ele fez? Pô, perdemos o jogo na Vila. Ele inventou que a Vila Belmiro estava assustando nós. Sabe o que ele fez? Caraca. Sabe o que ele fez? Ele colocou o time titular entrando pelo vestiário, pelo túnel do titular, e colocou o time reserva, com a camisa preta e branca, para entrar pelo vestiário do visitante com fogo, tudo simulando um jogo. Sério, cara? Que isso? Aí, escuta só, e o bilhetinho ele colocava debaixo do travesseiro, igual o capitão falou, e ele colocava embaixo do prato. Também quando você ia almoçar, quando pegava o prato para sair, para se servir, tava o bilhetinho lá. Olha. Você não pode jogar hoje que você treinou mal. Você é o melhor do jogo, você não pode fazer isso. Ele fazia. Aí sabe o que ele fez? A gente concentrava no terceiro andar, na Vila Belmiro. Ele levou a gente no cinema. O ônibus parou em frente ao cinema, 4 horas da tarde. Ele pediu para todo mundo sair de mão dada, entrar no cinema de mão dada para dizer que o time estava unido. Não, peraí, o Baleião, aquele ônibus, parou na frente do cinema, o Baleião mesmo? Ali na Ana Costa, Aí descemos do ônibus, tudo de mão dada. Para dizer que o time estava unido. Errado, Giba. Ah, não, que Eu isso. tô errado, Giba. Eu conheci a fera. Eu conheci o cara, o Valdenê foi amigo dele, tudo bem, do respeito. Mas, pô, o cara inventava cada uma, viu? Ele inventava bastante, né, capitão? Tem até a história dos cones lá no Morumbi, lá onde o São Paulo treinava. Ele era discípulo do Tim, né? O Tim, conforme você lembrou aí, o Tim foi praticamente professor dele e ele gostava muito da estratégia do Tim. E tinha as suas invenções, né? Inclusive essa dos cones lá no Morumbi. Tu sabe que teve o São Paulo, ele estava no São Paulo, Arthur, e ele fez uma jogada ensaiada. Miller, Sidney, fez uma jogada ensaiada. Isso aí. E o cara rolou a bola, mas deu uma pancada na cabeça dele, que ele estava mal posicionado. Ele caiu. No dia seguinte, ele chegou para dar treino de capacete. Como assim, ó? Eu soube. Foi verdade. Capacete de moto ou daquele de militar? De moto, porque o cara deu uma pancada na cabeça dele, cara. Aliás, o Cilinho tem um nome aí de uma arena em Campinas, né, o Valdenê, que foi inaugurado esses dias aí, tá sabendo? Como é que é? Uma arena com o nome do Cilinho, foi inaugurada em Campinas. O nome do Cilinho, fiquei sabendo. Uma arena muito legal, eu achei legal, é legal. Ô, Arthur, a gente falou aqui desses bilhetinhos, falou da brincadeira do prato, de pegar e sair com a mão. Você deu uma dica desses dias, você também fazia um teatrinho com os caras aí. Mas daí eu acho que você lembrou de mais alguma coisa aí, Arthur, que dá pra gente dar risada com esse assunto aí, além dos cones aí, que todo mundo via cone e você fala, ih, o Arthur vai ver esses cones aí. Eu sempre comento aqui que você tem que criar situações lúdicas. Evidentemente que você não pode ser um palhaço, senão o jogador acaba com você, né? Você sabe disso. E você vai ficar famoso, né? Negativamente. Então, eu sempre criei, né, algumas coisas dentro do auditório para interagir. É lógico que você tem que saber qual é o grupo que você tem na mão. Você vai trabalhar com atletas aí de alto nível, já com bagagem, campeão do mundo. Você tem que saber que não é bem assim, que os caras não vão nem te ouvir. Mas quando você tem um trabalho assim, que você tem muitos jovens, que você começa a saber que o nível de testosterona do cara é muito alto, que é tudo alegria, correria, é bagunça e tal, você tem que ter algumas coisas lúdicas para você levá-lo para a área profissional. Então eu sempre criei algumas coisas assim, esses pequenos jogos, dinâmica de grupo, um pergunta, ficar em silêncio durante 2 minutos, imaginar o que você pode fazer daqui a pouco. Aí o cara fala um monte de besteira lá e eu vou conhecendo o cérebro dos caras. Esse negócio da comunicação, todo mundo sabe que tem um joguinho que você coloca 2 pilas assim, e um atleta fala, você fala assim, o Pelé gosta de tomar café, um exemplo. Aí você vai ouvindo, vai passando pro ouvido do outro, até chegar lá na frente. A mensagem nunca chega igual, nunca. Então esse tipo de situação lúdica que você cria no sistema nervoso central dos caras, que é muito importante, você vai levar para o jogo. Por exemplo, sinalização. Eu falava para eles, quando eu fizer isso aqui, é a 1.
Aí o cara já sabe, marcação 1 aqui atrás, é a 2, é na intermediária, é a 3 na frente, é a 3, eu gritava lá, é a 3, o cara é a 3, é mais fácil de comunicar. Então, você tem que treinar, ensaiar, você tem que fazer isso no dia do treino. É lógico, os caras vão sempre dizer, não, tem sempre um contra-argumento, uma réplica, né? Não, mas se você não tem tempo para treinar, cara, se você não tem tempo para treinar o exercício prático, você tem um exercício teórico, você mostra a parte lúdica, você mostra o data show lá, você tem condições de, os caras estão jogando assim, assim, assim. Se você não conserta na parte prática, algumas coisas você conserta na teórica. Então você tem que ter, agora eu falo do profissional preparado, você tem que estar preparado, porque a qualquer momento muda tudo. Tá, o tempo está seco, de repente começa a chover muito, o gramado já é molhado hoje, vai ficar encharcado, muda a característica do jogo, começa a ventar de uma forma muito contra a tua equipe, você já sabe que o segundo tempo vai ser diferente. Tem uma série de coisas que acontecem, que as informações são muito variadas. E você tem que estar preparado para treinar uma equipe que esteja com condições psíquicas, físicas, intelectuais e taticamente para ele poder obedecer e você não perder um jogo. Sim, tem treinador, né? Oi, Vanderlei. E só lembrando, né, que se tiver chovendo, conforme você lembrou aí, vai ficar complicado para mandar bilhete, né? Pois é, eu falei isso agora há pouco. Não tem essa, vai molhar. Ô Giba, aquelas instruções táticas na lousa, você lembra de alguma história de lousa aí, ô Giba? Acho que até falou um dia desse aqui, né? Rapaz, o Dalton Menezes, ele colocou o time lá e o meio de campo era eu, Chicão e Palhinha, o antigo. Ele colocou tanta flechinha em mim, que o falecido Rubens Marino bateu nas minhas costas e falou: tu só não joga bem se você não quiser. Tá tudo explicadinho. Caramba, eu tinha mais flechinha em mim do que aquelas filmes de índio. O que ele fazia? Ele escrevia o nome da luz e colocava uma flechinha, é isso? Pra onde eu tinha que ir. Ah, tá. Se não joga é porque não quer. O cara já não joga porque não quer, tá tudo explicadinho. Isso daí é igual quando eu era moleque, eu ia jogar bingo, aquelas carteirinhas de bingo na igreja. Sim. E eu sentava perto daquelas velhinha é um modo de falar, né, carinhosamente, que elas tinham sorte. E eu sentava do lado delas, com uma canetinha. E alguém da igreja gritava 26. E eu olhava para a cartela dela, ela falou assim: Gilbertinho, que número é? Eu olhava que ela tinha um 26, eu falava 16. E ela falava assim: eu não tenho. Número 3. Aí eu olhava para ela tinha o número 3. Gilbertinho, que número falou? Eu falei 6. Ela: ai, caramba, não tô marcando nada hoje. Oi, Arthur. Esse Eu Gilberto. queria falar que é um aprendizado por osmose. Tem muita gente que aprende por osmose. O que é osmose? É um aprendizado simulado. Você tem que simular toda hora a repetição, né? Isso é aprendizado por osmose. Você tem que repetir determinadas mecânicas para ele poder assimilar. O cérebro dele vai codificar e depois vai haver uma execução natural. Mas aí me perguntaram uma vez, mas ele vai lembrar de tantas jogadas ensaiadas? Rapaz, de bola parada lembra. Agora, de bola em movimento, algumas ele lembra. Você tem que facilitar a mecânica e repetir várias vezes, com treinamentos diferenciados, mas sempre colocando no cérebro dele que aquela mecânica vai acontecer no jogo. E acontece. E é interessante, Gilberto, você sabe que eu narrava os Gigantes do Ringue lá na TV Gazeta e tinha lutador que abraçava o outro no chão e segurava, e eu na narração falava: meu, o que o cara vai fazer? Aí um dia, por curiosidade, eu fui falar com alguns lutadores: por que vocês ficam parados no meio do ringue? Jarbas, às vezes a gente não lembra o golpe e o outro lutador fala assim, ó: agora você vai fazer isso aqui, ó. O cara falava no ouvido do lutador qual era o próximo golpe, cara. Que isso? Na Internacional de Limeira, a gente tinha uma jogada seguinte: escanteio. Aí você vem rente à linha de fundo, uns 5 passos da linha de fundo na direção de quem está com a bola no escanteio. Deu para entender? Deu. Você sai da área e vem em direção ao cara que vai bater. E sempre vem um jogador com você, né? Um adversário com você. E o cara fala: toca. E ali os dois se xingam. Isso. E um faz assim pro outro, e ele dá uma girada e recebe por trás da bola e vai.
Pô, aí o Pepe falou assim, ó, vamos fazer essa jogada do Xingo hoje e tal. O cara arrumou a bola, isso é verdade, o cara arrumou a bola, o cara veio lá da área, joga. O cara que pegou a bola xingou ele. Ele esqueceu da jogada. Pô, começou os dois a discutir, cara, quase que foram expulsos. Que absurdo. Então é quem tá falando. Jogada ensaiada, não é todo mundo que tu pode fazer, não. Estão me fazendo lembrar muita coisa. Eu vou contar uma para vocês do Tim. Ele foi o primeiro que eu vi aquela prancheta, viu, Arthur? E já tinha o imã, né? O Orlando Lelé é maluco, né? Ele era maluco ou não, Giba? O que você acha do Lelé? Por isso que era Lelé. O apelido já era Lelé. Imagina. Ele fez churrasco na casa dele e tampou todo o teto. Que ele fez? Não, e ele fez churrasco, ele fez churrasco na sala dele. Isso. O Tim gostava dele, a maluquice dele. Foi um grande jogador, né? Mas ele chegava pro Tim, ele não chamava de Tim, ele falava, Elba, como se fosse a Tim, um cara amigo de casa, Elba. Um dia chegou a prancheta, o Adelino era o roupeiro, pôs onde ele senta ali para os jogadores, e ele tirou o abatiá daqueles pininhos lá que ele colocava, você vem aqui, ali, né? E o Orlando tirou a abatiá. E eu tinha que deixou, não, olha, o Orlando, sei o quê, o Hidalgo, sei o quê, né? E aí, viu, Leocádio, as jogadas rápidas com a Batiá. Quando ele ia procurar a Batiá, não achava, né? Ele falou, tinha tirado a Batiá. Tu sabe, isso é outro jogo. Porra, veja que ambiente era aquele. Eu fiz isso aí, com o treinador. A Batiá já sabia, né? A Batiá já sabia. Ele falou, eu não tirei a Batiá do time. Cadê o Abatiá? Ele queria procurar o pininho, né? Aí o Abatiá falou, tô aqui, Tinho. O Valdenei, que apresenta o programa também na Jovem Pan, deve achar, o que esses caras ficam falando? Não falamos de futebol hoje, não falamos de futebol. Sabe quantos ouvintes tem agora ouvindo o app? 139.611. 139.611. Ouvindo essas nossas balelas aqui. Ô Valdenei, a gente falou de arbitragem dia desse aqui. Campinas também tem reclamado muito do VAR, ô Valdenei? Como é que tá o futebol de Campinas? Tem reclamado. O Lucão já saiu, né? Ele tá indo pro futebol do Vietnã. Nossa, o que o cara vai fazer lá, cara? É dinheiro, né? Um dos poucos gols que ele marcou, outro dia, eu não me lembro contra que time foi, e a bola entrou e o VAR invalidou o gol do Guarani. Quer dizer, o Guarani já... Veja a fase que está atravessando o Guarani. O Guarani não faz gol, quando faz, o VAR invalida. Você que estuda muito, Arthur, Vietnã, cara, o que tem no Vietnã lá, Arthur? Pelo amor de Deus. Ô Jaiba, eu sou a favor do VAR. Eu só sou contra quem vai lá. Quem trabalha nele. Quem trabalha nele. O Vietnã, Arthur, tem algum conhecimento do futebol do Vietnã? Eu tive ali perto, eu tive do lado. Eu tive na Tailândia, que é ao lado, né? Sim. O Vietnã é um país pequeno, um país que tem um futebol relativamente pobre, né? Pobre não financeiramente eles até para aquela área ali, eles pagam bem. É por isso, essa é a razão dele estar indo. Agora, futebolisticamente falando, qualidade, é parecido com a Malásia um pouquinho melhor, já a Tailândia um pouquinho melhor do que esses dois, e abaixo de Coreia, China e Japão. Então, assim, é uma área assim, Singapura, né? Tipo assim, Singapura, sim. Tailândia, Vietnã é muito parecido, sendo que desses três que eu mencionei agora, a Tailândia é um pouco melhor, no sentido técnico, mas comportamento físico, comportamento mental para jogo de futebol profissional é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver. Isso que eu ia te falar, depende muito do clima, né? Às vezes isso atrapalha. Eu lembro que quando eu trabalhei em São Paulo, de manhã era frio, à tarde era calor, de noite chovia. Para quem narra futebol, por exemplo, usa muito a voz, era um problema. O jogador também sente isso quando chega num lugar desse aí, né, Arthur? Sente sim. Primeiro tem o problema do horário, né, o fuso horário, que leva aproximadamente 15 a 20 dias, dependendo da genética de cada um. Eu acho que isso é muito pessoal também. Tem o problema do idioma, que é realmente difícil pra caramba. Mesmo que você tenha pleno domínio do inglês... Lá no Vietnã deve ser o quê?
O idioma deles é local, eu nunca tive lá, não tenho condições de falar nada, nenhuma palavra. Na Tailândia eu aprendi alguma coisa, e na Coreia um pouco mais, porque tem mais tempo. Mas a comunicação aí é muito interessante, porque é o gestual, né? E o futebol ajuda muito, porque todo mundo tem o mesmo interesse, que é a bola. Então, agora, no momento da parte tática, o treinador também tem que ter muita sabedoria para lidar. Por isso que eu falo que trabalhar no Brasil é muito fácil. Muito, muito fácil. Tem muitas condições, tem muitos jogadores de boa qualidade, dá para fazer grandes trabalhos. Usado vietnamita. Vietnamita é usado lá. Não vai ter muita diferença pro Lucão do Break, porque dificuldade por dificuldade, ele já tinha dificuldade de comunicação por aqui. Imagina lá. Imagina. Então, eu acho que vai ser mais fácil. É vietnamita a linguagem lá dos caras, viu, Arthur? Vietnamita. Lá eu não conheço. Inclusive, até no problema quando teve o Covid, né? O pessoal que estava chegando logo assim que começou a abrir de novo o aeroporto, Sim. o pessoal estava antes de... Teve uma janela que tinha que trazer jogador estrangeiro. O pessoal que eu trouxe foi para o Vietnã, para dali passar teve um voo fretado, e para poder chegar dentro da Tailândia. Foi complicado pra caramba, estava muito difícil, não tinha abertura nenhuma. Entendi. É um país interessante, um país assim muito organizado, né? Depois de tudo que aconteceu lá no histórico dele. E, enfim, mas ele vai ter algumas dificuldades, né? Porque é o problema da língua, e o futebol não é muito qualificado, não. Pode usar o francês também lá. Será que o Lucão do Break vai falar francês? Já melhora, né? Porque é latim, né? Você com a língua francesa, você começa a dar um bonjour. Isso aí é bom pro Reinaldo, né? Je ne sais pas français bien, como diz o nosso capitão também, manja um pouco de francês, fica mais fácil. Mas mesmo assim, tem que se comunicar, tem que ter bastante sabedoria. A comida é um problema, comida lá é problema, tem que saber cozinhar, é bom saber cozinhar. Na Tailândia tem muita coisa, tem até jaca. Opa! Ninguém acredita, mas tem jaca na Tailândia. Muita jaca. A Tailândia é uma fartura. Aqui eu tenho lá no Morro da Nova Cinta. Capitão, você chegou a jogar com o Nilo, lateral esquerdo? Nilo. Joguei 6 anos com ele. Tem uma Só coisa 6. aqui. Tem que ele faleceu? Faleceu há um mês atrás. Opa, que pena. O Nilo foi o lateral esquerdo de todos os tempos, né? Não teve melhor que ele. E não precisava ele descer e ir pro fundo. Ele fechava só a linha. Ele tinha perna. Ele não tinha perna esquerda, tem, né? Na bola, né? na coisa da bola. Ele fazia o quê? Todo time, né, Valdemar, naquela época tinha ponta. Um dia era o Edu, um dia era o Val, um dia era o Cafuringa, um dia era o Furacão, o Jair. Só tinha ponta. Então ele fazia o quê? Vou fazer o quê depois do meu campo? Não, ele ficava no canto e eu acertava com ele. Falei, Nilo, você fecha a estrada, fica lá na linha ali da cal, que o cara só balança para ir para o fundo para cruzar. Aí todo ponta, quando ele entra desgovernado, né? Pelo menos o Edu fala, pega a bola, ou o Terto. Ele entrava, quando ele fazia aquela para entrar por dentro ali, eu encostava, não mexia em nada. Ele só estava tapando ele, aí devolvia a bola para fazer cruzamento do outro lado. Quer dizer, o Nilo jogou o tempo todo ali, sem a necessidade de ir no fundo para cruzar, nada, tinha para fazer esquema. Hoje não, hoje o cara é lateral, ele não é nem lateral, não é ponta. Não é ala. Gente, é uma bagunça. Eu vou perder um pouquinho a humildade, apesar que eu sempre fui humilde. O cara perguntou para mim, qual é a tua perna boa? Eu falei, minha perna boa é a esquerda. Ele falou, mas tu é destro? Eu falei, tu perguntou a boa, tu não perguntou a excelente. Boa. E além do que, você era muito voluntarioso também, né, Giba? Bola, né? A liga do goleiro, fecha o canto. O Giba era muito... o cara fazia... O Julinho, deixa eu te falar, o Julinho Botelho, hein? Dá licença. Opa! Dá licença, eu vou falar do Julinho Botelho, Pacaembu. Julinho, Tupã, Servilha, aquele time, viu, Valdemar, que você lembra muito bem.
Eu falava pro Nenê, o lateral jogava pelo Juventus, né? O Nenê era garoto, ele tinha perna esquerda assim. Não vá dar espaço para ele que ele balance. O Julinho era forte, tinha uma perna forte para ir no fundo e cruzar, e ele fazia bem a entrada de área. Se vocês verem a Copa de 54, fez um gol com a perna esquerda lá na Suíça. Mas ele fazia, a gente sabia, olha, moleque, hein? Você fecha lá que ele vem para cá. Ele vindo, eu tô ali, vou atrapalhar, não vou tomar a bola dele, porque ele entra em velocidade, já mata a jogada pro Servilho, pro Tupã, né? Então a gente já fazia um esquema assim. E eu tive a grata, viu, Arthur? Isso é sem cabotinho, por favor, vou dizer uma coisa que eu vi do Julinho, 60, ele jogou quando ele voltou da Itália, ele em 64... Foi em 64, eu estava começando, já era profissional. Ele ia e eu estava ali perto, e saía jogando todo. Aí, do nada, ele não era muito falar, né, Valdenir? Ele era meio quietão, né? Um cara forte. Ele falou assim, garoto, vou dizer uma coisa para você. Você é muito... Ele falou assim, hein? Não esqueço, hein? Você é muito inteligente para jogar, viu, seu Giba? Ele falou isso para mim. Você é muito inteligente para jogar. Você não dá pontapé, você só desmancha a entrada de qualquer um que queira fazer essa jogada. Você só desmancha, você não dá pontapé, sai jogando, caramba. Naquele tempo o meio campo tinha que jogar, né, seu Gilberto? Se não jogava, tá morto. Não, se não jogar, tá morto. Você faz muito bem esse papel, que você seja feliz, leve a sério o que você está fazendo. Pô, eu vi isso indo pro vestiário do Pacaembu, com 19 anos, 20 anos. Então, são lembranças que eu tenho do futebol. E acho que hoje não tem mais pessoas que conversem dessa maneira. Não tem mais gente. Eu não acredito que tenha. Vocês estão falando do Tim, né? Que foi exuberante taticamente. Teve o Renganeschi, que era eu trabalhei com o Filpo Nunes, gente. Eu trabalhei com o Filpo Nunes. Giba, ele me fez jogar. O volante naquele tempo jogava chegando. Foi o Filpo Nunes, foi o Filpo Nunes que deu as gravatas. Ah, foi ele? Jogava de volante. Foi. Quarto zagueiros, o Gilberto saía matando ponta de lança. Matando, vou te falar. Fazia sair, tomar a bola do cara na saída. Sabe? Quarto zagueiro, um campo muito grande. Isso aí. Né? E o volante chegava, o volante que não chegava, não dava. Quando eu vim para cá, ele me fez jogar esperando na linha de tempo. Foi uma teta, né? Quem jogar para chegar, fica aqui que você tem o Bidon, tem o Krieg, não sei o quê. Pô, ficou melhor para mim. Mas foi uma evolução de quem jogar no meio campo. Aí veio o 4-4-2. Aí veio o 4-4-2. Ele não está ouvindo, Giba. Oi, Dal, agora sim, Giba. Enquanto o ponta de lança entrava para dentro da área, você já era o terceiro zagueiro. Porque tu entrava atrás dele. Era natural, né, Giba? Era natural isso, né? E ninguém esbarrava em ninguém, cada um fazia a sua e não precisava de bilhetinho, né? Simples, e simples. Estamos no final do programa. Deixa eu pegar o destaque final de todos aqui. Agradecer ao Valdenir Amorim. Valdenir, tem 2 Jovem Pans em Campinas? Como é que é? Eu estava vendo aí, tem 2 Jovem Pans, é isso? 2 frequências? Na falta de uma tem duas. Tem a Jovem Pan News, né, que é de notícias, só de notícia, e a Jovem Pan FM. Né, tá. Que toca música, inclusive. Legal. A equipe está lá com o comando do Alberto César. Quem mais está na sua equipe? João Carlos de Freitas. Carlão. Generaldo Poi, tá toda a rapaz, J. Jorge, tá todo mundo lá. Opa, que legal. O que, Valdenir? Diga, capitão. Roberto Diogão. Diogão. Ele me cobra depois, porque eu não esqueci. Tá, diga, Hidalgo. Essa rede que vem de São Paulo, tirou emprego de muita gente do interior de São Paulo. As emissoras são totalmente dependentes de programação de fora. Vamos falar, não é só o futebol, não é o técnico Curitiba que me irrita, né? Me irrita esses dirigentes que não entendem nada de rádio. Não tem sentimento de radialista. Pô, isso é brincadeira, 2 frequências dentro da cidade. E os profissionais? Onde está o sonoplasta? Onde está o comentarista, jornalismo da cidade? Não é só futebol não, viu, Jarbas? Verdade, isso é verdade, grande verdade. Ô, Jarbas. Diga. Aí o cara colocou um cavalo na frente do bar.
e falou assim: quem fizer o cavalo dar risada, tem um mês de pinga, tem um mês de pinga. O Giba sempre encerra com uma piada, viu, Valdenir? Aí o cara foi lá, o cara viu lá a placa, gostava de pinga, foi lá no ouvido do cavalo, pá, o cavalo, O cavalo deu riu. risada. Aí ele Opa, falou: um mês de pinga pro senhor. Beleza, passou um mês de pinga, ele pôs outra placa. Quem fizer o cavalo chorar, tem um mês de pinga. Ele foi lá na frente do cavalo, lá fez umas movimentações, e o cavalo chorou, um mês de pinga. Passou um mês, o dono chamou o cara e falou: amigo, porra, diz aí. o que você fez pro cavalo dar risada? Ele falou: falei pra eles que o meu pipiu era maior que o dele. Aí o cavalo deu risada. Ele falou: pô, aí depois você foi lá, fez o cavalo chorar. Ele falou: simplesmente eu mostrei pro cavalo. Tchau, gente. Um abraço mais uma vez aí. Obrigado, Valdenir, Arthur, Hidalgo. O Obrigado, Reinaldo Costa já mandou uma abraço a mensagem. todos aí. Um abraço. Reinaldo Abraço aí em Até mais. Campinas. Abraço. Reinaldo Valeu. Costa mandou mensagem dizendo que não estava muito legal hoje. Melhoras pra você aí, Reinaldo. Um grande abraço, cara. Fim de papo no Boletim da Bola de hoje. Você sabe que o Boletim da Bola ao vivo das 9 às 10 no aplicativo. Hoje passamos de 140 mil internautas, depois o arquivo fica reprisando. E as emissoras que integram a rede FPI são 1.004 web rádios que retransmitem a gente. O arquivo fica lá postado na virtus.ag para você colocar no horário que você desejar. Tchau, gente. Um abraço do tamanho do Brasil. Valeu.